Olá, tudo bem? Meu nome é Maicon, sou professor de Educação Física. Seja bem-vindo ao canal. Este é mais um vídeo da série Maratonando as Questões e é o primeiro vídeo com questões da banca VUNESP. A ideia com estes vídeos é ajudar você que está no processo de preparação para um concurso público ou um processo seletivo. Quanto mais questões você realizar de uma banca, mais conhecimento você vai ter da maneira como a banca apresenta as questões e com isso a chance de você ter um melhor desempenho aumenta. Uma longa jornada começa com um único passo, então lembre-se que cada dia de estudo é importante nessa sua jornada aí de preparação para estudo para o concurso público. Hoje as questões que eu separei são baseadas neste livro, eu até tenho ele aqui físico, Organização de Eventos Esportivos, do autor Davi Rodrigues Poit. É um livro bastante importante que fala sobre organização de eventos esportivos e a banca VUNESP, em quase todas as suas provas, costuma cobrar questões baseadas neste livro, seja na área do bacharel ou na área da licenciatura. Então, se você tiver interesse, a aquisição desse livro é uma recomendação importante, ok? Eu não quero comprar o livro, só quero fazer a prova, não tenho interesse. Geralmente, o que é cobrado na prova, possivelmente você vai necessitar desse conhecimento na hora que você for exercer a função. Se você faz um concurso para professor de educação física, espera-se que durante a sua atuação como profissional de educação física, que em algum momento você vai utilizar esse conhecimento, né? Então, de certa forma, seria interessante que você fizesse esse investimento. Geralmente não é um livro caro, o meu mesmo, eu comprei ele em segunda mão na internet e vale bastante a pena, ok? Porém, se você não tem objetivo de comprar, você pode ir estudando pelas questões, estudando por provas anteriores, vai dar uma base boa para você também. Você pode baixar as questões que estão aqui na descrição do vídeo e realizar antes de fazer, antes de acompanhar o vídeo comigo aqui. Ou você pode também, à medida que eu for apresentando as questões, você pausa o vídeo, tenta resolver e depois você continua para você verificar o seu rendimento na questão, tá? Se você acertou ou errou. Vamos lá? Primeira questão, Guaratinguetá 2022. Segundo Poit, esse livro aqui de 2011, para que um evento esportivo possa se desenrolar de maneira justa e organizada, é imprescindível que ele conte com premiação para os perdedores, um regulamento claro, abrangente e preciso, equipes participantes em número elevado, equipes participantes em número reduzido, a possibilidade de todos jogarem contra todos. Lembrando que existem inúmeras formas de se organizar uma competição. Dependendo do tempo disponível, do número de participantes disponível, vocês vão encontrar a melhor forma de organizar um evento, ok? Se você não tem ideia de como resolver essa questão, a gente pode tentar ir para as absurdas aqui para a gente excluindo, ok? Premiação para os perdedores. Geralmente, quem é premiado são os vencedores, ok? Então, para os perdedores, uma premiação não é uma maneira justa, né? Então, essa aqui a gente pode excluir. Um regulamento claro, abrangente e preciso. Essa é a alternativa correta. Essa é a alternativa correta. Letra C. Equipes participantes em número elevado. Não é um sinônimo, né, de um evento esportivo justo. A necessidade de que haja um número elevado de participantes. Então, essa alternativa aqui também está errada. Alternativa D, equipes participantes em número reduzido. Também não é a alternativa correta. E a letra E, a possibilidade de todos jogarem contra todos. Isso aqui depende do tempo disponível, né? Não é uma regra. Para que o evento seja bem realizado, sinônimo de sucesso, não existe essa necessidade de todos jogarem contra todos. Então, essa primeira questão, letra B, um regulamento claro, abrangente e preciso. Questão número 2. Pindamonhangaba é uma prova de 2023. Em uma competição que conta com 21 equipes inscritas e que é organizada pelo sistema de eliminatória simples, qual será o número total de jogos? Assinale a alternativa correta. Primeiro,
a gente precisa lembrar o que é eliminatória simples. É aquele sistema de disputa em que um competidor é eliminado logo após uma derrota. Então, se você está participando de um campeonato, perdeu uma vez e está fora, é um sistema de eliminatória simples, também chamado de mata-mata, eliminatória direta, playoff de eliminatória simples. E a fórmula para verificar o número de jogos nesse sistema é número de competidores menos 1. Então a gente tem aqui número de competidores menos 1 é igual a 21 competidores menos 1. Um total de 20 jogos. Esses 20 jogos estão incluindo o terceiro lugar, certo? Esses 20 jogos incluem a disputa pelo terceiro lugar. Então, questão correta, letra A, 20 jogos. Tudo bem? Questão número 3, São José dos Campos, 2019. Uma escola realizou um campeonato de voleibol entre seus alunos, com 10 times inscritos. Como havia um semestre inteiro para a realização desse campeonato, foi escolhido o processo de eliminatória dupla para sua realização. Sabendo-se que a equipe vencedora da chave dos perdedores ganhou o primeiro jogo da final contra a equipe vencedora da chave dos vencedores, o campeonato teve um número total de jogos igual a... Primeiro a gente tem que definir o que é eliminatória dupla. Uma questão anterior que a gente viu estava falando sobre eliminatória simples, que significa que quando você perde uma vez, está eliminado do campeonato. No sistema de eliminatória dupla, o competidor, para sair do torneio, precisa ser derrotado 2 vezes. Então, se ele perde apenas uma vez, ele tem o direito de continuar participando. Fórmula para calcular o número de jogos em uma eliminatória dupla. Primeiro, aqui nós temos a primeira opção. Quando um competidor ganha de forma invicta. Essa é a primeira fórmula aqui, ó. 2 vezes número de competidores menos 1. Ou, essa segunda fórmula aqui, é quando todos os participantes perderam pelo menos uma vez. Ok? O indivíduo está participando do campeonato. Ele jogou o primeiro jogo, perdeu, ele vai para a chave dos perdedores. E continua a disputa ali. E vai até a final. Vamos imaginar que um time venceu o primeiro jogo e foi vencendo sucessivamente até a final e ele ganhou de maneira invicta o campeonato. Então, para calcular o número de jogos nessa hipótese, a gente vai utilizar essa fórmula aqui. 2 vezes número de competidores menos 1. Já na situação de o competidor venceu o primeiro jogo, foi vencendo, quando chegou na final, ele perdeu. Como ele perdeu só na final, ele tem o direito a jogar novamente. E se ele perdeu a primeira vez, então vai utilizar essa fórmula aqui, ó. Se todos os competidores perderam. Número de jogos é igual a 2 vezes número de competidores menos 1. Aqui é um igual, tá? Não é menos. Número de jogos é igual a 2 vezes número de competidores menos 1 mais 1. Essa é a diferença aqui, ó. Mais 1 no final. Então vamos relembrar a questão aqui, ó. 10 times inscritos. A equipe vencedora da chave dos perdedores ganhou o primeiro jogo da final contra a equipe vencedora da chave dos vencedores. Se a equipe vencedora chegou na fase dos vencedores aqui até a final, ela estava invicta. Então ela perdeu, então a gente vai utilizar esta fórmula aqui. 2 vezes número de competidores menos 1 mais 1. Então vai ficar aqui 2 vezes 10 menos 1 entre parênteses, vai ficar 2 vezes 9, 18 mais 1 é igual a 19. Então a resposta certa é a letra B, número 19. 19 jogos. Essa aqui eu peguei várias questões de uma mesma prova de Mogi das Cruzes, uma prova que foi para a Secretaria de Esportes. Leia a situação descrita a seguir para responder as questões a seguir. A prefeitura decide realizar um campeonato de futebol amador entre os moradores de uma cidade. Para isso, solicitou que a Secretaria de Esportes se encarregasse do projeto e, após a sua aprovação, de sua execução. O projeto foi elaborado, porém, ao chegar às mãos do prefeito, ele notou que não eram mencionados a data de início, o tempo de duração do campeonato e as datas do que aconteceria antes, durante e depois de seu término, e o devolveu para correção. Essa parte do projeto que estava ausente é denominada de
Qual é a parte do projeto onde estão apresentados a data de início, o tempo de duração do campeonato e as datas do que aconteceria antes? Essa, mesmo que você não tenha conhecimento de organização de eventos esportivos, você consegue resolver. É na parte de objetivos? Não. Recursos? Também não. Apresentação? Também não. Escalonamento? Não. Cronograma é essa a nossa resposta. Cronograma. Um cronograma é uma representação organizada e detalhada das atividades ou eventos planejados em uma sequência temporal específica. Ele geralmente inclui informações como datas, horários, locais e descrições das atividades ou eventos que ocorrerão ao longo de um período de tempo determinado. Então a nossa alternativa correta é a letra E, cronograma. Mesmo que você não tenha experiência com organização de eventos esportivos, ali no edital do concurso público existe também um cronograma, né, onde são apresentados as datas de todo o processo, seja a data de abertura de inscrições, a data limite para você fazer inscrição, data da prova, a data de liberação do gabarito e a data de homologação e assim sucessivamente, ok? Então essa daria para resolver mesmo sem essa experiência com organização de eventos esportivos. Vamos para a próxima. Questão número 5. Após a aprovação do projeto do campeonato de futebol, realizou-se uma reunião entre os organizadores do campeonato e os representantes de cada equipe participante, em que foram informados as datas, os locais e os horários dos congressos técnicos. Realizado o sorteio geral das equipes pelas chaves, esclarecidas algumas características e acertados detalhes da cerimônia de abertura. De acordo com a literatura da área de organização esportiva, esse congresso tem o nome de Congresso Oficial de Abertura de Detalhamento, Organizador ou Final. Resposta certa, Congresso de Abertura, porque o congresso onde organizaram as regras e tudo mais, já havia sido informado, já havia sido realizado, ok? Congresso de Abertura. Então a resposta certa, letra B. Questão número 6. A cerimônia de abertura desse campeonato deve seguir algumas normas, já que se trata de um evento oficial do município. Assinale a alternativa que apresenta a ordem correta dos acontecimentos da cerimônia de abertura. Então a gente tem 4 pontos importantes para verificar aqui. Primeiro, entrada das bandeiras, composição da mesa, entrada das equipes e entrada dos árbitros. Se você chegar na hora da prova, tiver uma questão desse tipo aqui, como é que você pode resolver? Se você já participou de um evento esportivo, na hora da cerimônia de abertura, você tem que lembrar o seguinte: a última coisa que entra no evento são as bandeiras. Então vamos partir desse princípio aqui. A entrada das bandeiras vai ser a última coisa. A entrada das bandeiras está na letra A, então letra A não é. Letra B, entrada das bandeiras poderia ser aqui, letra B. Vamos colocar aqui, letra C, composição da mesa não é. Entrada das equipes, entrada das bandeiras, letra D poderia ser também. Entrada das equipes, entrada dos árbitros, entrada das bandeiras está no meio. Então, a letra D e B estão entre essas duas. E o que acontece primeiro? Geralmente o que entra primeiro são os atletas, são as agremiações, né? Primeiro, então, a gente pode procurar aqui, entrada das equipes, aqui, letra D. Entre a D e a B, então, entrada das equipes, composição da mesa, entrada dos árbitros e entrada das bandeiras. Então, nós já temos a nossa alternativa correta. É a letra D, entrada das equipes. As equipes entram primeiro para poder verificar tudo o que está acontecendo ali, Durante essa cerimônia de abertura, os atletas, os que vão participar, eles acompanham todo esse processo de composição da mesa, da entrada dos árbitros, da entrada das bandeiras. Então eles estão presentes já no local para poder verificar tudo isso que está acontecendo. Eles presenciam e observam tudo isso, ok? Questão número 6, alternativa D. Número 7. Antes do início desse campeonato de futebol, a prefeitura disponibilizou um documento contendo todas as informações que as equipes precisariam saber para poderem participar. Informações como o objetivo do campeonato, datas e locais dos jogos, sistema de disputa, data e local das inscrições e premiação eram alguns dos tópicos desse documento. Esse documento é denominado de Sistema, Panfleto, Regulamento, Memorial e Leis. Mesmo que você não tenha experiência com organização de evento esportivo, você consegue resolver
essa questão aqui. Então, esse documento é denominado de... Que documento é esse? Que apresenta o objetivo do campeonato, as datas, os locais dos jogos, o sistema de disputa, data e local das inscrições e premiação. Eram alguns tópicos. É o regulamento, questão número 7, alternativa C, é a resposta correta. Questão número 8. Devido ao tempo curto disponível para a realização do campeonato, foi decidido que a cada confronto a equipe perdedora seria eliminada e a vencedora seguiria no campeonato. Essa forma de disputa, comumente chamada de mata-mata, é denominada de... Olha só, a gente já viu uma questão desse tipo. Questão número 2, se não me engano. Alternativa A, chave consolação. Alternativa B, eliminatória consolação. Alternativa C, chave Magnum Wild. D, eliminatória dupla. E eliminatória simples. A equipe perdedora seria eliminada e a vencedora seguiria no campeonato. Então, se perder uma vez, está fora. Então, não é eliminatória dupla. É eliminatória simples. Questão 8, alternativa E. E a última questão de hoje. Sabendo que nesse campeonato foram inscritas 27 equipes, assinale a alternativa que apresenta o número total de jogos que serão realizados até seu encerramento. E aí, você lembra da fórmula? A gente já fez uma questão para verificar o número de jogos num sistema de disputa de eliminatória simples. 27 equipes. Quantos jogos nós teremos nesse torneio? A fórmula é o número de competidores menos 1, e isso já inclui a disputa do terceiro lugar. Então aqui, 27 menos 1 é um total de 26. Então a alternativa correta é a letra C. Chegamos ao final de mais um episódio Maratonando as Questões. Eu espero que você tenha gostado e tenha tido um bom desempenho. Escreva aí nos comentários quantas questões você acertou. E um favor que eu quero pedir para você. Se você fez alguma prova da Banca Vunesp ou de qualquer outra banca, me chama lá no Instagram e se você puder me ajudar cedendo o caderno de prova para que eu possa organizar questões para apresentar para outras pessoas, outros professores que estão se preparando, isso seria muito útil, eu ficaria muito grato. Então esse é um grande favor que eu peço a você. Obrigado por ter acompanhado o vídeo e até a próxima. Bons estudos!